Nesse vídeo eu quero fazer com você um paralelo entre e-commerce sem estoque versus e-commerce com estoque. Na prática seria a mesma coisa que a gente comparar dropshipping com o modelo tradicional de e-commerce, você tendo estoque e enviando o produto por sua conta. Se você está pesquisando ou estudando sobre e-commerce, imagino que o assunto te interessa, fica comigo até o final do vídeo que você vai entender tudo. Antes da gente continuar, só um pedido bem rápido, já deixa o seu like nesse vídeo e escreve aqui embaixo o que você prefere, com estoque ou sem estoque. Vem tranquilo, vem tranquilo, vem tranquilo. Vem tranquilo, vem tranquilo. Vamos lá, eu separei aqui 6 categorias, 6 critérios para a gente poder avaliar com e sem estoque. Afinal das contas, assim, para mim não existe o melhor nem o pior. O que existem são prós e contras nos dois modelos, é isso que a gente vai avaliar aqui nesse vídeo. Antes da gente entrar nos tópicos, vamos deixar claro o que é um e o que é outro. E-commerce sem estoque é a modalidade conhecida como dropshipping. Na verdade, não é sem estoque. Você, vendedor, é que não tem estoque, mas existe um estoque, esse estoque está com o fabricante, com o importador, com o distribuidor, e é feita uma triangulação entre a sua loja virtual, o estoque do fabricante, do distribuidor e o cliente. O cliente entra na sua loja virtual através de um anúncio, de uma campanha que você fez, compra com você, você emite um pedido para o fabricante e o fabricante envia esse produto direto para o cliente. Esse é o e-commerce sem estoque. No e-commerce com estoque é mais ou menos o contrário. Você se interessa por um nicho de mercado, monta um estoque de produtos relacionados a esse nicho, começa a fazer campanhas, conteúdos, começa a impactar as pessoas vão no seu site, se interessam, compram o produto de você, você pega o produto e envia para essas pessoas. Você vai fazer isso regularmente. Quando o seu estoque acaba, você entra em contato com seus fornecedores e repõe o seu estoque. Então esse é o modelo do e-commerce tradicional com estoque. Agora vamos para avaliar as categorias que eu falei, os tópicos que eu falei. O primeiro tópico é em relação à margem. Hoje a gente está vivendo um momento no varejo onde a maioria dos analistas está preocupado com a margem bruta que o varejo trabalha. Porque a gente vive um ambiente de muita competição. Eu não sei o que você vende ou o que você quer vender, mas provavelmente várias outras lojas já vendem isso. Isso é fruto da competição que existe hoje em dia. E é claro que você pode se diferenciar, criar uma audiência, criar conteúdo para essa audiência, gerar valor e poder vender um pouco mais caro. Mas você nunca vai conseguir vender um produto muito mais caro do que o preço médio que o mercado vende esse produto. Talvez até um pouquinho mais caro, ou acima ali da média, mas muito mais caro você não vai conseguir. O mercado é que define o preço de um produto, não é uma planilha, não é uma loja específica, é o mercado como um todo. Isso faz com que o varejo trabalhe com margens baixas. Esse conceito dá um ponto nessa nossa gamificação para o e-commerce com estoque. Porque no e-commerce com estoque você vai negociar com fornecedores num modelo de atacado, vai comprar num preço de custo no atacado, vai estocar esses produtos e vender eles a preço de venda. Então assim, você tem um controle maior sobre a margem. No e-commerce sem estoque, que é o dropshipping, você compra do fornecedor num preço que é meio que o preço do varejo. É meio que o preço que o cliente final pagaria caso ele conhecesse esse fornecedor. Mas normalmente ele não conhece. Então você acaba tendo que colocar uma margem em cima de um preço que já é o preço de consumidor final. Isso faz com que a sua margem seja menor. Então um ponto para o e-commerce com estoque fica zerado, é um ponto negativo, na verdade, para o e-commerce sem estoque em relação à margem. Vamos para o segundo tópico, canais de venda. O que são canais de venda? São os locais onde você consegue vender o seu produto. Prioritariamente, a gente estabelece a loja virtual própria como o principal canal. Mas além dela, você poderia vender também dos marketplaces, Mercado Livre, Shopee, Amazon, entre vários outros. E aqui a gente tem que dar claramente um ponto para o e-commerce com estoque, porque não existe hoje nenhuma operação bem-sucedida de longo prazo tendo resultado nos marketplaces com dropshipping. O que aparece às vezes é um vendedor ou outro tendo resultado, mas logo tem ruptura de estoque, isso prejudica a conta dele e ele para de vender. Algo sustentável e de longo prazo com dropshipping nos marketplaces não tem. Então, só para tangibilizar esse ponto, no e-commerce tradicional com estoque, você pode vender em múltiplos canais. Na sua loja virtual, no Mercado Livre, na Shopee, na Amazon. E isso faz com que você consiga e tenha a possibilidade de vender muito mais, com mais facilidade, talvez investindo até menos em anúncios, por exemplo. Já no e-commerce sem estoque, no dropshipping, você é que vai ter que criar a sua própria audiência. A sua loja virtual vai ser o seu único canal de venda. Então, ponto para o e-commerce com estoque, mais um ponto negativo para o dropshipping. Terceiro tópico, barreira de entrada. Barreira de entrada é o que a gente chama como o obstáculo que impede que novos empreendedores entrem nesse segmento. Novos concorrentes surjam tentando fazer a mesma coisa que você tem. O mercado com barreira de entrada baixa, ele é necessariamente assim ruim.
Porque você está fazendo uma coisa, você está ali, às vezes, inovando, criando algo legal, fazendo algo diferente, sendo criativo, e alguém vê aquilo ali e consegue muito facilmente copiar de você. A barreira de entrada é muito baixa. Ele consegue não só copiar, como criar algo, cara, com a mesma qualidade que você fez, com um custo extremamente baixo. Esse é um mercado de barreira de entrada baixa. Agora, às vezes você está vendo um negócio ali que parece ser um negócio muito legal, mas você começa a observar, cara, tem bastante investimento, isso aqui custou caro, pô, isso aqui é difícil de fazer, isso é quase que impossível de replicar. Esse é um negócio com barreira de entrada alta. Ou seja, é muito difícil alguém copiar e modelar esse negócio. Quem fizer é porque é muito bom e vai ter dinheiro, capacidade para poder investir e acompanhar, mas é mais difícil. Nesse caso, novamente, a gente tem que dar um ponto para o e-commerce tradicional, o e-commerce com estoque. Eu vou explicar por quê. No e-commerce tradicional, você vai criar a sua própria marca, né? Então você vai criar um relacionamento com as pessoas, você vai criar um portfólio de produtos atrelado à sua marca, e isso vai fazer com que você tenha clientes ali que vão fazer não só uma compra, mas várias compras com você. Você consegue criar uma esteira de produtos para vender para esses clientes. Um ponto legal de mencionar também nesse caso é que você trabalhou muito para conquistar os seus fornecedores. Então, às vezes, outros concorrentes que estão começando não têm acesso aos seus fornecedores. Então você tem muitas vezes produtos exclusivos, condições de negociação exclusivas. Isso faz com que você também aumente um pouquinho a barreira de entrada. Quanto mais difícil for o mercado que você escolher para trabalhar, né, quanto mais dificuldade for para as pessoas entrarem nesse mercado, por exemplo, às vezes você escolhe um mercado que o fornecedor não limita a compra inicial. Você pode começar comprando dele ali R$100, R$200. Esse é um fornecedor que baixa a barreira do mercado. Às vezes você escolhe trabalhar com um segmento que o fornecedor exige R$1 milhão, preço hipotético, tá? Para uma compra inicial. Esse é um mercado de barreira de entrada altíssima. Pouca gente vai entrar nesse mercado. Consequentemente, a competição vai ser mais baixa. Então esse é um ponto que pode ser muito positivo para um e-commerce com estoque. No e-commerce sem estoque, basicamente assim, não existe segredo dos fornecedores. Existem várias ferramentas que com uma foto o cara consegue encontrar o mesmo fornecedor que você tem no AliExpress, por exemplo. Então, não existe barreira de entrada para esse negócio. Ele vê a sua loja, em algumas horas ele consegue copiar a tua loja e fazer uma coisa muito parecida com o logo dele, com as cores dele, trabalhando os mesmos produtos. Ele consegue investigar os seus anúncios e criar campanhas muito parecidas com as suas. Então é um negócio com a barreira de entrada muito baixa. E assim, para piorar, o investimento necessário para criar uma loja de dropshipping, um negócio nesse modelo sem estoque é muito baixo. A barreira de entrada quase que inexiste nesse negócio. Acontece muito, por exemplo, de você estar fazendo os seus anúncios, está vendendo todos os dias, de repente você para de vender, né? Você não entende por que você parou de vender. Geralmente você parou de vender porque no início estava você com aquela oferta vendendo aquele produto. Passou 2, 3 semanas, tem 5, 6, 10, 20 vendedores fazendo a mesma coisa que você, do jeito que você estava fazendo. A venda dividiu para todo mundo e você passou a vender menos. Então, novamente, a gente vai ter que dar um ponto para o e-commerce com estoque. O e-commerce com estoque está com 3 pontos. O e-commerce sem estoque já perdeu 3 pontos no caso, mas a gente ainda tem 3 tópicos para avaliar, vamos em frente. Esse quarto tópico eu quero falar de velocidade. Uma demanda que está, surgindo e se tornando cada vez mais forte é a velocidade na entrega. Inclusive tem vários players do e-commerce e da logística investindo muito para poder fazer entregas no mesmo dia ou no máximo em 24 horas. Eu, por exemplo, quando vou comprar, eu priorizo muito as compras que eu possa receber em 24 horas. Isso faz com que a gente tenha nessa categoria novamente uma vantagem muito grande no e-commerce com estoque. Já que você está com a mercadoria, você vai fazer a venda, normalmente você vai enviar aquele produto para o cliente no mesmo dia, se for um Sedex, na maior parte do Brasil ele vai receber no dia seguinte. Se for algumas transportadoras, como Total Express e até algumas modalidades da Jadlog, por exemplo, que você tem acesso com a Kangu ou com o Melhor Envio, o cliente pode até receber no mesmo dia, dependendo da localidade. No e-commerce sem estoque, no dropshipping, eu preciso reconhecer, que melhorou muito. Antigamente demorava até 90 dias para o cliente receber um produto, e mesmo assim funcionava, né? Loucura. Hoje tem cliente recebendo em 15 dias, 10 dias, eu já vi até em 8 dias, foi o menor prazo que eu já vi. Então assim, melhorou muito em relação à velocidade de entrega no sem estoque, no dropshipping. Mas assim, a gente não pode dizer que isso é uma vitória em relação ao com estoque, mais um ponto para o e-commerce com estoque e menos um ponto para o e-commerce sem estoque. Quinto tópico, a gente vai continuar falando de logística, mas dessa vez a gente vai falar de frete. No e-commerce sem estoque, geralmente o teu produto vai vir do mesmo lugar e quando você vai fazer a compra com o fornecedor, independente dele estar enviando o produto direto para o cliente, o frete já vai estar incluso na negociação que você fizer.
Quando você fizer o seu cálculo de preço de venda, geralmente o frete já vai estar embutido nisso. Então a maioria das vendas que você fizer no e-commerce sem estoque vão ser vendas com frete grátis. E o custo do frete, acredite, é um dos maiores motivos para as pessoas desistirem da compra e abandonarem um carrinho. No e-commerce sem estoque, portanto, isso praticamente não existe. Faz com que a conversão seja maior por conta dessa objeção. O cliente que não gosta de pagar frete, esse cara tende a desistir menos de compra numa modalidade de frete grátis, que é a maioria dos casos no e-commerce sem estoque. Isso sem exigir um custo a mais, né, do vendedor, do lojista, de você, no caso. Agora, no e-commerce com estoque, se você colocar frete grátis, beleza, você vai ter o mesmo efeito, só que geralmente quem vai pagar esse frete é você. Isso vai reduzir a tua margem, aumentar o teu custo e, em alguns casos, pode ser até inviável. Não dá para você oferecer frete grátis para o Brasil inteiro, imagina. Então, nessa questão do frete, a gente vai ter que dar um ponto para o e-commerce sem estoque. Agora a gente tem 4 pontos para o e-commerce com estoque, 1 ponto para o e-commerce sem estoque. Vamos para o último tópico. Eu quero falar de longo prazo, mas se você já chegou até essa parte do vídeo, significa que você gostou do conteúdo. Então, tangibiliza para mim, deixa o seu like e já vai deixando o seu comentário. O que eu quero dizer com longo prazo? A gente está querendo criar negócios que vão, cara, mudar o nosso patamar de vida, né? Um negócio que a gente consiga, cara, desenvolver uma renda que vai, de repente, ser a melhor renda da família e você vai poder viver desse negócio e por aí vai. Então a gente não quer saber de um negócio que vai gerar uma rendinha durante alguns meses. A gente quer uma coisa que vai ser duradoura, né? Que vai durar, que a gente vai colocar, de repente, o marido, a esposa para trabalhar junto com a gente. Isso tudo é muito legal. E assim, o que eu vou falar não é uma coisa que é a minha opinião, é um fato. A gente não consegue encontrar hoje no mercado uma loja no modelo de dropshipping que tenha uma operação de longo prazo. Uma operação de longo prazo que eu digo, cara, assim, seria uma operação de 3 anos, né? Tá rodando há 3 anos, vendendo com volume e tal. Mas, na verdade, é difícil a gente encontrar uma loja na modalidade de dropshipping que esteja rodando há mais de um ano. É muito natural que essas lojas sem estoque, elas surjam, cresçam, cara, perdem volume, sumam. Depois vão surgindo outras e outras e outras. É um mercado que é cíclico. Não existe, cara, pelo menos eu não conheço. Se você conhece alguma loja de dropshipping que está operando há mais de um ano, regularmente com volume, coloca o endereço dessa loja aqui embaixo, que eu quero visitar. Em paralelo a isso, todo o negócio de e-commerce que é bem criado, bem desenvolvido no modelo tradicional com estoque, cara, está operando até hoje. Inclusive, alguns dos gigantes do varejo do e-commerce começaram pequeno, lá atrás, seguindo essa modalidade que eu passei para vocês aqui. Nesse caso, a gente tem que dar mais um ponto para o e-commerce com estoque, que vai terminar essa comparação com 5 pontos, versus 1 ponto do e-commerce sem estoque. E o que a gente tira como grande aprendizado desse conteúdo desse vídeo? Não é que o e-commerce com estoque é maravilhoso, o e-commerce sem estoque é ruim. Não é. O lance é que os dois modelos eles não são concorrentes, né? São modelos para realidades diferentes de empreendedor. Se você está começando agora, você nunca teve um negócio, se você não tem experiência, se você não sabe o que você vai vender, se você não mora numa capital, num lugar onde você tem acesso à logística, a correios, cara, o e-commerce sem estoque é muito melhor para você. Independente dessa comparação que eu fiz. Se você está em um grande centro, tem acesso a correio, tem tempo para ir lá, tem acesso a fornecedor, cara, pode negociar, pode ter um estoque, ele pode manusear produto, o e-commerce com estoque é muito melhor para você. Isso não significa também que você precisa começar desse jeito. Se você quer validar um negócio, quer começar um negócio pequenininho ali, validar para ver se está certo, você pode começar no modelo sem estoque e depois migrar para um modelo com estoque. Existe também um modelo híbrido, onde você vende alguns produtos que você tem estoque e você vende outros que você não tem estoque. Tudo isso funciona, gente. A minha missão no e-commerce na prática é mostrar para vocês que um modelo não é concorrente do outro. Você pode trabalhar os dois, são estratégias diferentes que você pode usar no teu negócio. Essa é a lição que eu quero que você tire desse vídeo. E se você é um dos que está buscando aprender mais sobre e-commerce para criar o seu negócio, a gente pode te ajudar. Nós somos o E-Commerce na Prática, a maior escola de e-commerce do mundo. Já ajudamos mais de 50 mil empreendedores a construírem negócios de e-commerce de sucesso. Dentro da nossa escola hoje já existem mais de 30 cursos completos e 300 aulas para você aprender como construir, como evoluir esse tipo de negócio. Vou deixar um link aqui na descrição para você acessar o nosso site e conhecer a nossa proposta. O nosso grande diferencial é que você não precisa ficar comprando um monte de curso. Com apenas um pagamento você tem acesso a tudo, literalmente tudo. Bom, eu estou concluindo esse vídeo. Se você ainda não deixou o seu like, deixa o seu like, deixa o seu comentário, nosso time vai responder todos. Eu sou Bruno de Oliveira, criador e fundador dessa escola maravilhosa, fico por aqui e a gente se encontra no próximo vídeo. Digamos que você está trabalhando com estoque próprio. Você investiu ali R$5.000, você tem 100 produtos para você vender. Você foi lá, aprendeu a vender, foi começando a vender, vendeu, você esgotou o teu estoque. Você não pode continuar vendendo. Você vai ter que pausar os produtos, esperar chegar uma nova carga e voltar a vender.
toda hora você vai ter ruptura